boa noite a todos os nossos ouvintes e a todos os nossos seguidores. Estamos em direto a partir do Facebook e também do Instagram para mais uma edição do Remata a Conversa. Eu sou a Ana Regina Ramos e tenho como habitual, como convidado, o Eduardo Carvalho, para continuarmos com as nossas análises ao mercado de transferências dos vários clubes da região norte. Olá Ana, um grande abraço a todos os nossos ouvintes e quem nos acompanha também por vídeo, e especialmente aos grandes apaixonados por futebol sem polémicas. Deixa-me só aqui referir, então para começarmos, no Rio Ave, vamos começar pelo Rio Ave, tivemos as saídas de Paulo Vítor, o guarda-redes, que vai para o Desportivo de Chaves, Boatu, que vai para um clube da Bélgica, Nuno Santos para o Sporting. E por isso, queria-te perguntar o que é que te parecem estas saídas, no fundo, do Rio Ave. Relativamente ao Rio Ave, por agora ainda não há muitas confirmações de saídas. Referiste apenas três nomes. Paulo Vítor era suplente, era o guarda-redes suplente do Rio Ave. Boato estava emprestado ao Desportivo das Aves e agora segue para o Sandfrieden da Bélgica. Era um central que poderia fazer sentido, sendo o central que normalmente joga sobre o lado esquerdo. Foi um dos melhores elementos do Desportivo das Aves neste final de época, um final de época muito difícil para os avenses, como já abordámos anteriormente. Eu calculei que pudesse fazer parte do plantel do Rio Ave, mesmo não sendo eventualmente um titular habitual. E de alguma forma acaba por desfalcar aqui o eixo defensivo, apesar de não ser um jogador que tivesse contado na época passada. Mas a grande saída, e que poderá de alguma forma ter uma influência maior no Rio Ave, é de Nuno Santos. Ele que pode fazer vários papéis. No Rio Ave, com Carlos Carvalhal, era mais utilizado como extremo puro do lado esquerdo, ele que é esquerdino, sendo que Carlos Carvalhal em algumas ocasiões ele tentou colocar do lado oposto para de alguma forma fazer evoluir o seu jogo, sobretudo ao nível das diagonais, do jogo interior. É um jogador que tem algumas limitações nesse capítulo, mas é um jogador que também acaba por ser muitas vezes decisivo na forma como aparece a fazer assistências, cruza muito bem e é um jogador muito rápido. Tem formação no Futebol Clube do Porto e no Benfica, é uma excelente contratação para o Sporting e uma perda relevante para o Rio Ave, que no entanto acredito que estará à procura de um jogador para evoluir no contexto em que Nuno Santos também evoluiu, não é? E tornar-se num jogador com potencial para atingir o nível que este jogador conseguiu. Portanto, o Rio Ave está sempre atento a jovens jogadores, tentar também, por vezes, aproveitar o que as equipas grandes, os excedentários das equipas grandes, e de alguma forma será esse o objetivo dos vilacondenses. Acabam por ser, lá está, poucas saídas por agora, confirmadas, mas pelo menos Boato e sobretudo Nuno Santos, um desfalque relativamente grande para o plantel da época passada, sendo que também estão conversações avançadas aparentemente com o Futebol Clube do Porto por Mehdi Taremi, eventualmente a figura de proa do ano passado, da época passada, para o Rio Ave.
ele foi o segundo melhor marcador do campeonato e que é um ponta-lança muito móvel e completo, até pela sua idade, um jogador já com uma boa experiência, ainda não tinha tido qualquer tipo digamos, de currículo europeu, não é? E agora no Rio Ave entrou de uma forma se calhar inesperada, que fosse uma figura de tão destaque, não é? Já nesta primeira época, sendo um iraniano, um jogador que vem de uma cultura futebolística, uma competitividade completamente diferente, mas assumiu-se e percebe-se que é um jogador consistente ao nível de uma equipa grande, e por isso foi falado para os três clubes históricos do futebol português, os três grandes históricos do futebol português, sendo que agora temos também o Braga posicionado nesse núcleo, e o Braga, inclusivamente, com a ida de Carlos Carvalhal, o treinador, para os arsenalistas, também acabou por entrar na corrida por Taremi, mas o Futebol do Porto parece ter ganho essa mesma corrida, e Taremi será um desfalque ainda maior, na minha opinião, do que Nuno Santos. De resto, em termos de saídas, falaste nos jogadores, que por agora estão confirmados, mas há também a registar, na minha opinião, a principal saída, que é do treinador, Carlos Carvalhal. Regressa, depois na época passada ter regressado ao futebol português, regressa agora a um clube que já treinou, o clube da terra onde é originário, o Sporting de Braga. Ele que foi fundamental para a qualificação do Rio Ave para a Liga Europa, mesmo em cima da linha, mesmo ao sprint, sendo que o Famalicão esteve até bem perto, até a última jornada, no último lugar que dava acesso às competições europeias, e foi mesmo em cima da meta, e para isso muito deve ter contado a experiência de Carlos Carvalhal, um treinador com grande prestígio, que foi uma excelente aquisição ou reaquisição para o futebol português. Ele colocou o Rio Ave a jogar de uma forma superior, e é de facto uma saída com muito peso para o Rio Ave. No entanto, também entra o seu substituto, é também um treinador com muito potencial. Estamos a falar de Mário Silva, um treinador que fez um trabalho muito interessante nos escalões de formação dos Dragões, do Porto, culminando com a conquista da Youth League em 2019, e que seria, na minha opinião, seria expectável que Mário Silva tivesse a oportunidade de treinar na época passada a equipa B, num percurso de ascensão dentro do seu próprio clube. Não tendo o Futebol Porto esses planos para Mário Silva, foi natural a sua saída, a sua ambição de abraçar outro projeto. Começou por ir para a Espanha, e depois foi substituído, inclusive, por José Gomes, que nós entrevistamos há algumas semanas. Ele que está a lutar pela subida, ou estará, penso que estará já até em fase de definição. Confesso que não estou a acompanhar o final da segunda Liga Espanhola, mas neste momento José Gomes, que substituiu Mário Silva, está na luta, ou estava pelo menos na luta, pela subida ao principal escalão em Espanha. Por isso, Mário Silva integrou esse projeto em Espanha, e agora começa do zero, como treinador principal de uma equipa sénior primo-divisionária pela primeira vez. E será, acho que foi uma aposta muito interessante, tendo em conta o percurso de ascensão que Mário Silva já leva como treinador. Muito interessante para o Rio Ave. Muito bem. Agora,
com as entradas, o Rio Ave conta com Léo, que vem do Atlético Paranaense, Francisco Geraldes, do Sporting, e Gelson Dalla, também do Sporting. Aqui, o que é que tu pensas acerca destas entradas? Vão ajudar aqui a colmatar a falta aqui de Nuno Santos, que falaste ainda agora, e também das restantes saídas. O que é que tu achas? Sim, eu acabei por me antecipar de alguma forma, falando aqui na entrada do treinador do Mário Silva, poderia caber aqui neste espaço agora. Dessas entradas que referes, Gelson Dalla foi um jogador de alguma forma importante no Rio Ave, neste passado recente. É um avançado muito móvel e que traz algumas coisas interessantes ao jogo do Rio Ave, em termos de velocidade, a forma como é capaz de acelerar jogo e depois de aparecer a finalizar, não sendo ele também um jogador provavelmente de área fixo, mas é um avançado interessante para este nível do Rio Ave. Mas tenho que destacar um jogador que eu aprecio e que vejo muitas vezes ser subvalorizado pela crítica em geral, que é Francisco Geraldes. Acho que é uma excelente contratação dos vilacondenses. Ele que no Sporting não tinha espaço, não teve também grandes oportunidades de demonstrar a sua qualidade com consistência. E é aí que nós podemos perceber se de facto um jogador tem nível ou não para uma equipa grande. Entendo que Geraldes não teve essas oportunidades e no Rio Ave ele volta a um clube onde esteve já com o treinador Miguel Cardoso há algumas épocas e foi uma das figuras de destaque nesse Rio Ave. Tinha um futebol enleante, um futebol já que se assemelhava de alguma forma ao que depois Carlos Carvalhal pôs em prática na época passada, e acho que é um regresso que se saúda a uma casa onde foi feliz e se desta forma agora uma transferência definitiva poderá ter outra margem de confiança, mentalmente, motivacionalmente será importante para Francisco Geraldes de uma vez por todas alavancar a sua carreira. Acho que é para todas as partes um bom negócio. Francisco Geraldes que está incluído, tal como o Gelson Dalla, aliás, no negócio de Nuno Santos, na saída de Nuno Santos para o Sporting, e estes dois jogadores foram incluídos pelos Leões no negócio para baixar o preço de Nuno Santos. Portanto, um bom negócio para todas as partes. Relativamente a entradas, de facto, em termos definitivos, são estas que referiste. O Léo Vieira é um jogador que confesso não conhecer, este Guterres. Há também um jogador que se mantém em empréstimo por parte do Chelsea, que é Lucas Piazzoni, que é um jogador que teve uma boa época no Rio Ave, de 2019-2020. E depois também há o regresso após o empréstimo de Saïd, que é um ponta de lança que esteve no Lokeren, na Bélgica, e de Ronan, acima de tudo Ronan, fez uma boa ponta final da época no Tondela. É um jogador que, não sendo, na minha opinião, um 9 habitualmente titular para uma equipa como o Rio Ave, que luta com um objetivo europeu, é um jogador que dá muito jeito de ter como arma para lançar durante um jogo, sobretudo com equipas mais fechadas, que lança muito possante e que acaba por ser muito útil ter numa equipa, apesar de muitos treinadores na atualidade não serem muito fãs deste perfil de avançado. Portanto, há aqui também alguns regressos de empréstimo e veremos se o Rio Ave
tenho quase a certeza que haverá mais mexidas, mais entradas no plantel do Vilacondense, acima de tudo depois de se confirmar a saída de Taremi. Exato, até porque ainda falta algum tempo para terminar o mercado, por isso ainda podem haver algumas surpresas. Relativamente ao Famalicão, é totalmente o contrário, temos aqui bastantes saídas, temos aqui 10 saídas, pelo menos até agora confirmadas, nomeadamente de Vaná, Rafael Defendi, Roderick, Neoan Pérez, Racine Colli, Ibrahim Cissé, Uros Racic, Pedro Gonçalves, Diogo Gonçalves e Fábio Martins. Achas que isto vai significar um grande desfalque, contando que aqui depois as entradas já falaremos a seguir, mas em comparação com as saídas são muito menos para já, não é? Até o que se sabe, até ao momento, o que é que tu achas disto, no fundo, destas alterações? Sim, sempre que há uma saída coletiva de tantos jogadores, uma saída de tantos jogadores que compunham o 11 na época anterior, uma equipa recente de sobremaneira. Acho muito difícil o Famalicão conseguir atingir, pelo menos no início da época, o nível que nos habituou em 2019-2020. De notar que só Riccielli parece certo no plantel de 2020-2021. De resto, todo o 11 deverá sair. Há aqui também a possibilidade eventual de Gustavo Assunção manter-se na equipa, sendo que quer o brasileiro, quer Tony Martínez estão a ser muito cobiçados, sobretudo pelo Futebol Clube do Porto. Em Portugal será o Futebol Clube do Porto o grande interessado, pois há alguns clubes estrangeiros que poderão também concorrer por estes jogadores. E acho que lá está, é sempre uma estratégia de risco quando uma equipa contrata tantos jogadores por empréstimo, que foi o que o Famalicão fez na época passada. Revelaram-se contratações muito acertadas, quase todas elas, é verdade, mas depois, se virmos a única saída das que referiste, a única saída a título definitivo, portanto que não foi um regresso após empréstimo, foi, aliás, duas saídas. Foi a de Rafael Defendi para o Farense, mas Rafael Defendi vinha sendo suplente em grande parte dos jogos de Vaná, mas acabaram por dividir a titularidade entre si. Vaná que regressa também por empréstimo ao Futebol do Porto. Rafael Defendi não tenho conhecimento dos valores envolvidos na saída dele para o Farense. Acredito que é mais uma questão de garantir a titularidade absoluta, que deverá assegurá-la no Farense, no recém-promovido Farense. Agora, o único jogador que de alguma forma vai ressarcir os famalicenses é Pedro Gonçalves, que sai também, que sai para o Sporting também. Há pouco falamos de Nuno Santos. Pedro Gonçalves é a outra grande contratação do Sporting, e também esta no mercado português. É um grandíssimo jogador e este sim estava nos quadros do Famalicão. De resto, todas as outras saídas do 11 inicial são retornos aos seus clubes de origem, por isso é sempre uma estratégia arriscada. Foi muito bem sucedida, porque o Famalicão trabalhou muito bem a todos os níveis, e sobretudo a nível técnico, mas de alguma forma acabou por prejudicar grandemente a preparação para esta época. Veremos, será muito complicado, lá está, começar da forma como começou na época passada, em que o Famalicão chegou a ser
líder do campeonato em algumas jornadas, mas acredito que pela qualidade da estrutura e pelo seu treinador, o Famalicão acabará por paulatinamente atingir um nível próximo do que em 2019-2020 exibiu. Muito bem. Agora, relativamente às entradas, conforme falei, até agora há 4 confirmadas, nomeadamente a de Ivan Zlobin, Lukovic, Fernando Valenzuela e Jonathan Robert, que vêm do Benfica. Lukovic estava sem clube, Valenzuela vem de Barracas Central, da Argentina, e Robert do Grêmio de Porto Alegre. Agora, relativamente às entradas, acho que foram boas aquisições, que vão ajudar aqui um bocadinho a completar aqui a equipa. O que é que te parece? Eu confesso que o único jogador destes que referiste, que constituíram entradas definitivas no Famalicão, que conheço é Ivan Zlobin, e que é um guarda-redes que mostrou muita qualidade no Benfica B. Chegou a ser utilizado também na equipa principal do Benfica e que me parece um garante de qualidade para a baliza dos minhotos. Não tenho grandes dúvidas que terá aqui um guarda-redes para muitos anos, se entretanto não for transferido, e de alguma forma também recompensar o Famalicão com uma transferência lucrativa. Relativamente aos outros jogadores, vão um bocado na linha dos jogadores que foram contratados na época passada fora de portas. Os jogadores que já estavam em Portugal eu conhecia maioritariamente, mas houve aqui algumas aquisições surpreendentes a nível internacional, e que depois se revelaram grandes contratações. Espera-se que entre estes 3 reforços haja 1 ou 2 que possam integrar eventualmente o 11 inicial e que se possam assumir como bons jogadores para esta equipa, mas confesso que para mim são uma autêntica surpresa, serão uma surpresa, porque não conheço. Agora, o que eu gostaria de destacar era a importância da manutenção de João Pedro Sousa. Trata-se de um treinador que foi inclusivamente falado para o Sporting de Braga, acabou por o Sporting de Braga avançar para Carlos Carvalhal, como há pouco falámos, mas é um jogador, um treinador que garante, não garante o plantel que tinha na época passada, mas garante pelo menos uma ideia de jogo que encantou os adeptos, não só os adeptos famalicenses, como os adeptos de futebol, como nós, que gostamos do jogo pelo jogo. Mostrou como é possível, mesmo para uma equipa que tinha acabado de subir de divisão, não só garantir a manutenção de uma forma tranquila, uma fase ainda algo embrionária da época, como também lutar pelas competições europeias até ao último minuto da última jornada. Portanto, jogando sempre um futebol atrativo, e quando assim acaba por se valorizar o treinador, os jogadores, que depois se viu o 11 inicial praticamente saiu. Poderia não acontecer se os jogadores de facto tivessem vínculo com o clube, ou então poderia mesmo acontecer e o clube conseguir duplicar ou triplicar o seu orçamento em face dessas vendas. Portanto, um treinador que implementa uma ideia de jogo positiva acaba por valorizar todos, inclusive o próprio clube e o campeonato português. Acho que são ideias de jogo destas que acabam por fazer evoluir
o nosso futebol, e é de salutar que João Pedro Sousa se tenha mantido no Famalicão, pelo menos por agora. Muito bem, Eduardo. Agora, terminada a análise destes dois clubes, do mercado de transferências destes dois clubes até agora, quero só relembrar que estamos em direto a partir do Facebook e também do Instagram. Esta que é uma edição que temos vindo a fazer acerca do mercado de transferências dos clubes da região norte. Vamos continuar ainda com estas análises daqui para a frente. E antes de terminarmos, ainda queria te perguntar acerca das convocatórias para as seleções nacionais AA e Sub-21. O que é que tu achas acerca dos jogadores que foram escolhidos para essas seleções? No caso dos comandados de Fernando Santos, trata-se de uma convocatória para os Jogos da Liga das Nações, frente à Croácia em casa, e depois na deslocação a Solna, na Suécia. Acho que é uma convocatória na linha do que tem vindo a ser hábito por parte do treinador português. António Lopes regressa à baliza como opção para eventualmente como alternativa a Rui Patrício, ou até mesmo para ser titular. Ele que foi um dos grandes pilares da época fantástica do Lyon na Liga dos Campeões, que recentemente pudemos acompanhar. E também, também para este setor, Rui Silva é uma estreia na seleção. Um guarda-redes de qualidade que saiu do Nacional para o Granada há algumas épocas e que se tem vindo a afirmar de uma forma consistente. Faz todo sentido, até pela lesão de José Sá. Neste momento Pet, creio que ainda está sem clube, e depois há outros guarda-redes equacionáveis, inclusive o Cláudio Ramos, mas acho que é um trio bem escolhido nesta fase da época. Como laterais direitos foram chamados João Cancelo e Nelson Semedo. Eu colocaria aqui ou em substituição de um deles, ou até mesmo mais um lateral direito, que seria Ricardo Pereira. Acho que teve uma época muito boa também no Leicester, e neste momento até me parece o lateral direito em melhor forma daqueles que têm sido convocados pela seleção das esquinas. E Ricardo Pereira poderia também contar para o lado esquerdo da defesa, sendo que Rafael Guerreiro é um lateral de muita qualidade, mas também pode ser utilizado a meio campo. Mário Rui continua muito consistente nesta fase da sua carreira, teve uma boa época no Nápoles, e por isso aqui a minha surpresa será mais a não convocação de Ricardo Pereira. Nos centrais, com Ruben Semedo nas malhas do Covid, não foi possível a sua chamada, que estaria eventualmente entre estes quatro centrais. Domingos Duarte parece-me uma excelente chamada. Ele que é um central também muito regular, tem vindo a fazer boas épocas, não teve a oportunidade de crescer no Sporting, não teve grandes oportunidades, mas é um central muito regular, não sendo exuberante, dá garantias de poucas falhas durante os jogos, e parece-me uma chamada que faz sentido. Depois, a meio campo, Danilo Ruben Neves, William Carvalho esteve parado durante muito tempo, não me surpreende. Acho que eventualmente poderiam ter sido chamados outros jogadores para a posição 8. Eu imagino pelo menos foram chamados aqui jogadores muito parecidos. Sérgio Oliveira,
João Moutinho, André Gomes, Renato Sanches, um jogador mais físico. Eu acho que entre estes poderia estar Pizzi perfeitamente. E lá está, poderia ser abdicado de outro, poderia Fernando Santos ter abdicado de outro por Ricardo Pereira. Seria aqui uma hipótese, contando mais com Rafael Guerreiro como médio interior. E aqui realmente a minha principal surpresa é a não chamada de Pizzi neste setor. Bruno Fernandes é indiscutível. João Félix pode também jogar na posição 10 ou como segundo avançado. Depois, como extremos, há aqui a estreia de Trincão. Francisco Trincão é chamado pela primeira vez à seleção A. E faz todo sentido, tendo em conta a ponta final da época que fez no Braga, e a sua transferência para o Barcelona é prova, é o selo de qualidade que Trincão tem. Bernardo Silva não teve uma época ao nível do que nos vem habituando, mas acho que é um indiscutível nesta seleção, pela qualidade que acaba por colocar sempre que é chamado ao 11 ou como alternativa. Do lado contrário, Cristiano Ronaldo, também ele um indiscutível, como é óbvio. Acho que foi aqui chamado o Diogo Jota e Gonçalo Guedes, sempre que Gonçalo Guedes pode também fazer uma posição mais central. Acho que fazia sentido Fábio Martins, em vez de um destes dois jogadores. Fábio Martins fez uma época fantástica no Famalicão, como há pouco falámos. Regressa agora ao Braga, mas à partida será a ponte para uma transferência para o estrangeiro. E é um grandíssimo jogador, acho que daqueles que também muitas vezes subvalorizados pelos clubes e pela crítica em geral, e que faria sentido nesta convocatória, neste momento. E por fim, no eixo ofensivo, André Silva fez uma boa época, lançou-se no Eintracht Frankfurt, e faz sentido que esteja neste lote, mas em vez eventualmente de Gonçalo Guedes, se calhar teria trocado Diogo Jota por Fábio Martins nesta fase, e Gonçalo Guedes por um outro avançado mais central, como Gonçalo Paciência, que chegou a fazer algumas vezes dupla na época passada com André Silva no Eintracht, e também havia a possibilidade, e para mim se calhar faria ainda mais sentido a chamada de Paulinho, que fez mais uma excelente época no Sporting de Braga e que está a ser cobiçado por outros clubes, dentro e fora de portas. Acho que deveria haver aqui uma outra alternativa para nós. De resto, uma seleção mais uma vez de grande qualidade, uma convocatória equilibrada de Fernando Santos, e compreende-se as explicações do selecionador quando diz que não tem que não faria muito sentido nesta primeira convocatória ao fim de tantos meses, creio que 10 meses de paragem, fazer muitas alterações, o que acabaria até por, dando oportunidade a mais jogadores novos, poderia estar a prejudicá-los por não estarem ainda fisicamente no seu melhor, e depois poderiam no futuro ter menos oportunidades. Por isso, em geral, uma boa convocatória de Fernando Santos. E agora, relativamente ao Sub-21, falarei aqui de uma forma mais genérica. Acho que é uma seleção muito qualitativa, com muita qualidade. Estamos a ver aqui alguma renovação por parte de Rui Jorge nestas chamadas. Alguns jogadores que já vinham de um percurso nas seleções nacionais em escalões mais abaixo do Sub-21,
e em geral não há aqui muitas notas a dar, porque acho que foi, em geral, seriam estes os convocados que também me ocorreriam. Eventualmente, Tomás Esteves ou Diogo Dalot poderiam fazer sentido aqui com Tomás Tavares, mas também é verdade que tiveram poucos minutos ao longo da época. São para mim os dois melhores laterais direitos desta faixa etária no momento, mas é verdade que a sua regularidade não foi a melhor na época passada, em termos de utilização. David Carmo teve também uma ponta final muito boa no Sporting Braga, que surgiu na primeira equipa e com qualidade. Poderia eventualmente estar também no quarteto de centrais, mas é um quarteto é um quarteto muito bom, este que foi chamado por Rui Jorge. E depois poderia aqui também eventualmente estar Rafael Camacho, que não teve uma época muito valorizada pela crítica, inclusive pelo próprio Sporting, que agora parece ter colocado no mercado, mas é um jogador que muito aprecio e que acho que poderia evoluir mais ainda se mantivesse nos Leões na próxima época, nesta que está prestes a começar. Poderia fazer sentido aqui nesta seleção, mas Pedro Neto, Umar Bembaló, que é chamado aqui pela primeira vez, e Jota asseguram muita qualidade. E por fim, tal como me referi há pouco na seleção A, a nível de pontas de lança temos poucas soluções também. Temos soluções de qualidade, como é o caso da Dani Mota e Rafael Leão, sem dúvida, muita qualidade, mas creio que faltaria aqui ou mais um jogador para concorrer com estes dois, eventualmente Fábio Silva, mais um jogador com um perfil similar a estes, ou então mesmo um jogador diferenciado em termos de perfil, como seria o caso, por exemplo, de Pedro Mendes, do Sporting, que não teve uma grande continuidade depois da qualidade que mostrou quando foi chamado por Kaiser, quando Kaiser era ainda o treinador do Sporting. Ele foi chamado para jogos da Liga Europa e mostrou, sem dúvida, uma maturidade acima da média. Marcou golos, fez boas exibições, mas depois acabou por se eclipsar da equipa principal do Sporting. Na equipa B, sub-23, manteve a sua bitola elevada para a sua idade, e acho que era um jogador que no futuro poderá ser muito útil ao seu clube, ao clube onde estiver, e mesmo à seleção de sub-21. Por isso, aqui tenho poucos reparos a fazer esta convocatória de Rui Jorge. O meu reparo é um reparo positivo, e é a grande qualidade que este plantel de convocados trouxe e trará à seleção de esperança, como era até há bem pouco tempo chamada. Muito bem, Eduardo. Nós ficamos por aqui com esta edição. Obrigada pela tua participação e contaremos contigo na próxima edição. Resta dizer também aos nossos seguidores que nas próximas edições teremos novidades, contaremos com convidados, por isso estejam atentos, acompanhem-nos e vejam também as edições anteriores, que estão disponíveis quer no nosso site em jornalreferencia.pt, quer também no nosso canal do YouTube, no nosso Facebook e no nosso Instagram. Obrigada por estarem desse lado e até à próxima edição.